Terceiro vídeo da série TI NSpire CX-CAS, derivadas e aplicação. Vamos utilizar a TI NSpire para derivar algumas funções dentro de algumas regras, né? E depois resolver um exercício aplicando as técnicas de derivada. Então vamos lá, vamos buscar o documento, procurar, derivação. Bom, eu tenho aqui nesse documento várias funções que eu derivei, né? E marquei aqui a regra que eu utilizaria para resolvê-las manualmente. É importante, pessoal, antes de aplicar qualquer calculadora, saber resolver manualmente e usar a calculadora como ferramenta ágil, né? Para você acelerar os processos. Okay? Ou para resolver, por exemplo, você está estudando cálculo, um livro grande, e você quer resolver alguns exercícios e você quer saber as respostas, então você utiliza a calculadora. Porém, é necessário saber resolver, por exemplo, utilizar a regra do produto para resolver essa derivada, certo? Regra do quociente, então é importante. Bom, mas vamos lá. Como é que eu resolvo uma derivação aqui na TI NSpire? Eu vou aqui ao lado do número 9, busca derivada. Derivada primeira, segunda, derivada N, certo? Também posso ir em menu, cálculo, derivada, certo? Também posso ir aqui na minha biblioteca, item 2, buscar em cálculo aqui a derivação ou diferenciação implícita, certo? Bom, mas vamos lá, vamos utilizar, vamos aqui no final da página, vamos realizar algumas derivações. Vamos buscar a derivada primeira, certo? E vamos pegar, por exemplo, essa aqui, raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Então, vamos lá, derivar em x a raiz de x ao quadrado mais 3. Então, Enter, está aí minha função derivada, certo? Vamos pegar uma outra aqui, vamos novamente buscar a derivação, certo? Em x, nós vamos derivar em x, aqui, em x, certo? Vamos buscar aqui uma outra aqui, lista não, a hospital eu coloquei aqui, la hospital, né? Ou hospital, né? Eu coloquei aqui só para lembrar, né, que a gente usa derivação em alguns limites indefinidos, né? A gente usa essa técnica de la hospital. Bom, vamos pegar esse logaritmo aqui. Logaritmo neperiano natural de x ao cubo mais 1. Então vamos lá. Logaritmo de x ao cubo mais 1. Só que dessa vez, vamos fazer o seguinte. Em vez de eu vir aqui digitar logaritmo e tal, vamos fazer o seguinte. Vamos até a função lá que eu quero, certo? Aqui. Né? E vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar essa função, certo? Vamos dar um Shift e vamos... Vamos dar um Shift e vamos fazer a seleção aqui, certo? Agora eu dou um Ctrl C e trago aqui, colar. Ctrl V, né? Ctrl V ou colar. Né? Dou um Enter, tá aí a minha derivação, minha derivada, aliás, né? Bom, eu também posso buscar a expressão que eu quero, né? Certo? Por exemplo, vamos pegar aqui essa aqui, regra do quociente. Não, vamos pegar aqui, regra do produto e dar um Enter. Ela vai para a minha linha de inserção, eu posso mudar alguma coisa aqui, dou um Enter, está aí a minha derivada. Bom, então ela tem uma boa capacidade de executar as derivadas, certo? Agora vamos resolver um problema aplicando técnicas de derivada. Bom, eu tenho aqui um problema onde eu tenho uma plataforma em P e uma referência em R. Deseja-se construir uma tubulação de P até R, certo? Só que a construção por mar custa mais caro do que a construção por terra.
Então Q até A e até R é em terra, e P até A, ou P até Q, ou P até R é em mar, certo? Bom, a construção no mar custa 150k, 150 mil, certo? O metro. O quilômetro, aliás. Né? E a construção por terra, 120k. Bom, deseja-se saber qual o valor de AR, desse segmento AR aqui, okay, para o menor custo. Bom, determinando o AR, eu determino por tabela, né, quanto vai ser o comprimento PA pelo mar, certo? Então eu quero saber o valor da tubulação PA e AR para o menor custo. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é montar uma expressão para isso. Bom, eu sei que em terra o valor é 120k. Eu vou suprimir o K aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, em terra é 120k vezes 18 menos x. O que é isso aqui, 18 menos x? Bom, 18 km é a medida de Q até R. X eu chamei Q, a medida de Q até A, certo? Em vez de chamar QA, eu chamei de x. Então, 18 menos QA, ou x, 18 menos x, é o valor de AR. Então, 120 vezes AR, 120 é o valor da construção por terra, né, da tubulação em terra. Então, 120 vezes 18 menos x, que é a tubulação por terra, mais 150 vezes x ao quadrado mais c ao quadrado extraído da raiz. O que é isso? É a tubulação por mar, PA. Bom, como aqui QA é x e aqui é 6, a hipotenusa aqui é 6 ao quadrado, é raiz de 6 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Então, 150, que é o valor da tubulação por mar, vezes essa hipotenusa aí. Então tá aí a minha expressão. Bom, agora nós vamos utilizar a técnica de máximos e mínimos em derivação, certo? Nós vamos derivar essa função e a derivada, essa função derivada aqui, né, derivada de cx, ela passa em zero justamente no eixo x, né, passa em zero justamente no ponto x de mínimo da função original, que é essa aqui, certo? Bom, fica mais claro se antes de resolver a derivação eu traçar esse gráfico, eu plotar esse gráfico, certo? Eu já plotei ele aqui para a gente dar uma olhada. Bom, então tá aqui, ó. Esse é o gráfico de f de x, 120, 18 menos x, 150, tá? Bom, o que eu quis dizer? Se você traçar esse gráfico do custo, certo? O custo é mínimo nessa ponta aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos no menu, traçado do gráfico, e eu vou buscar aquele ponto lá. Opa! Vamos aqui. Vamos buscar aquele ponto. Tá aqui, 24, 23, vamos lá, ponto de mínimo. Tá aqui, ó, mínimo, certo? A calculadora falou. O mínimo é em 8, certo? E o valor de CX, o custo, né? É 2,7 milhões. Ok? Aqui tem um K, né? E depois tem um 10 a terceiro. Aliás, 2 milhões e 700 mil. Bom, então o valor do mínimo é em 8, é x igual a 8, certo? Voltando lá no exercício, isso traçando o gráfico, esse é o bom numa calculadora gráfica. Certo? Voltando lá no exercício, a gente já tem a resposta. É x igual a 8, QA igual a 8, portanto, AR é igual a 10, para o valor mínimo, para o menor custo, certo? Bom, além disso, se nós observarmos, eu tracei também a curva da derivada, certo? O gráfico da derivada daquela função lá, de custo, certo? E ela cruza o eixo x justamente em x igual a 8, que é onde y é igual a 0, certo? Então, teorema dos máximos e mínimos, certo? A técnica, né? Então, agora voltando lá, vamos pegar essa
essa expressão e vamos derivá-la, certo? Vamos dar um Ctrl C, certo? E vamos resolvê-la. Buscamos aqui a derivação, x, derivar em x, do que? O que, né? Vamos derivar em x. Ctrl V, Enter, está aqui a minha função derivada. Agora eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a função solve. Vamos aqui na biblioteca, em 1, e vamos digitar o S e buscar solve. Eu já busquei aqui, pré-busquei, né? Okay? Dou um Enter, está aqui na minha tela o solve. Agora eu busco a minha função aqui e vou resolver essa função. Vou igualar ela a 0, coloco uma vírgula e eu quero saber o valor de x quando essa função é 0, certo? Dou um Enter, x igual a 8, certo? X igual a 8. Então tá aí, pessoal, resolvido aí, utilizando técnicas de derivação, um exercício trabalhoso aí, de ser resolvido na mão, né? E que a gente pode resolver graficamente, okay? Com a calculadora TI, pode derivar essa função e resolver também graficamente, achar o mínimo, certo? E resolvendo aí a derivada, igualando a derivada igual a zero, né? Resolvendo para x. Muito obrigado e até a próxima.